Estou preocupado, eu não sei. Tá ligado, como diz o outro, tá ligado? Quem encontrou, diga amém. Quem vai ler no projetor, fala amém. Ah, pastor, tem a terceira parte, eu esqueci. A palavra de Deus diz o seguinte, Daniel capítulo 6, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, diga comigo, triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Neste momento, posteriormente a ser jogado à cova dos leões, aonde aquele rei teve que cumprir uma palavra que disse no seu momento de leseira, no momento de vacilo, fez um decreto, e aonde Daniel acabou na cova dos leões. Estamos falando do rei Dário. Engraçado que ele diz aí, o teu Deus. Ele não servia a Deus, mas ele sabia que o Deus de Daniel poderia livrar ele. E eu queria começar nesta noite falando da vida desse jovem. Aproximadamente Daniel, nesse fato, está com 80 anos. E ele já tinha passado outras coisas. Daniel, na sua adolescência, era príncipe. De repente, vira prisioneiro. Daniel foi ter que ver os seus parentes, talvez os seus tios, ser mortos. E aquele que sobrou do povo de Deus foi levado cativo à Babilônia. E eu quero, antes de começar esta palavra, lembrar por que isso aconteceu. Deus manda uma palavra ao profeta Jeremias, dizendo, o meu povo vai sofrer. O meu povo será levado cativeiro para a Babilônia. É muito difícil para um profeta levar a palavra que não convém com a igreja, com coisa que lhe agrada. É muito mais fácil eu ministrar para você o seguinte, você vai prosperar, você vai ficar rico, tudo vai dar certo. E Deus manda o profeta dizer, ei, vocês vão sofrer. E mais, Deus sabendo que tem pessoas naquela época que queriam persuadir o seu povo, querendo receber ali glória, ele falou, todo aquele que levar uma profecia diferente vai morrer. E chegaram alguns profetas, Jeremias capítulo 27, se você quiser ler na sua casa. E alguns profetas tentaram mudar. Falar assim, olha, não vai sofrer não, vai ser ano de bênção. Morreram. Porque a ordem era, vocês ficarão cativos. Por quê? Por que o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia? Idolatria. Tiraram os olhos de Deus. Se tem algo que Deus não negocia, é a sua majestade. Eu quero começar esta palavra dizendo algo pesado, ao mesmo tanto, muito importante para a igreja. Tudo aquilo que você colocar no lugar de Deus, Deus vai tirar. Tudo aquilo que você tentar substituir o trono de Deus na sua vida, Deus vai destituir. Porque Deus não negocia a sua glória com ninguém. Mas o povo lá falou, não. Começaram a adorar outros deuses. E foram cativos. E dentro desse meio está Daniel. Daniel era, na sua adolescência, príncipe. De repente se torna prisioneiro. Viu a parte do seu povo ser exterminado. E os outros levados cativos. E aí vem uma história que arrola há muito tempo. Chegou lá, eu falei isso na rede de jovens, quem estava na central quando eu falei isso. Colocaram manjares, colocaram lá comidas maravilhosas. Ele disse assim, eu não vou me contaminar. Eu não quero me ater nesse texto aqui, mas eu não posso passar e deixar de falar isso. Ele disse assim, a palavra de Deus diz que o coração do cozinheiro foi tocado por Deus.
e eles comeram só legumes. E depois, posteriormente, o rei chama, aí estamos falando de Nabucodonosor, chama e fala assim: estes 4 que estão aqui eram mais formosos. Palavra de Deus nesse texto, ainda não entrei na palavra, no que eu quero ministrar, isso é uma introdução. Você não precisa comer a iguaria do mundo para ficar bem, porque o que Deus tem para você vai te fazer ser superior. Você vai crescer, você vai continuar. Você não precisa negociar sua fé com o mundo. Você não precisa de manjares, porque o alimento que Deus tem para você vai te fazer ficar forte. Você não precisa de banquete. E aí me tem aquela palavra que tem coisa que aos nossos olhos parecem bom. Antes de entrar nos 3 pontos que eu quero falar, não negocie a sua fé com nada. Haverá momento que o mundo tentará trocar. Ei, vamos para cá, vem viver isso aqui. Não. Nunca deixe de adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Se for necessário no seu trabalho, se alguma vez bater a sua porta, uma promoção em troca de lugar de Deus, continue no lugar que você está, que Deus vai te colocar em outro lugar mais alto. Mas não negocie a sua fé. Não negocie o teu maior tesouro, que é Deus. E agora eu quero entrar, propriamente dito, essa narrativa que nós vamos falar agora é o último embate de Daniel. É quando chega lá o rei Dário, no momento ruim, ele entra no lugar de Nabucodonosor. E a palavra de Deus diz que ele começou a governar, mas Daniel era instruído de inteligência, porque ele era escolhido de Deus. Ele era instruído de inteligência e ele se destacava. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Você não precisa negociar. Aonde você está, você vai se destacar. Na sua casa você vai se destacar. Pessoas entrarão na sua casa e vai dizer assim: aqui tem uma paz. Eu tenho um relato interessante. Tem um rapaz que eu estou falando de Jesus para ele. E toda vez que ele vai no meu escritório, ele quer dormir. Aí eu falei: cara, aí tem amigo que é amigo, né? A gente pode ser mais íntimo, né? Eu falei: tu não tem cama na tua casa, não? Ele falou: não, cara, tem algo aqui que me traz paz. O lugar que você está vai ser lugar de paz. A sua casa é lugar de paz. Eu quero declarar para você que é marido, que é pai, você vai ansiar terminar o seu horário de trabalho para voltar para a sua casa, porque na sua casa a arca do Senhor, ali tem paz. Receba isso e entenda: na sua casa é altar de Deus, lá tem paz, lá tem cura, lá tem amor. Receba isso na sua casa. E aí começa a história de Daniel propriamente dito nesse caso. A palavra de Deus diz que ficaram com inveja de Daniel. Se eu for ler a história, demora. Eu vou tentar pontuar. Ficaram com inveja de Daniel. E aí foram lá com o rei e falaram: rei, faz um decreto aí, que ninguém pode adorar outro Deus, a não ser o Senhor, durante 30 dias. E o rei, tomado por ego, fez o decreto. Após fazer o decreto, sabe por que ele fez o decreto? Eu queria que nós abríssemos a Bíblia, num versículo que é muito interessante. Não vai se prostrar. Daniel pega... Daniel capítulo 6, versículo 3 agora. 6:3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a este presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Foi por causa disso que armaram contra Daniel. E o primeiro ponto dessa mensagem é: ser excelente mesmo em tempo hostil. Pode botar o primeiro ponto aí, hostil. Excelência mesmo em tempo hostil. Essa palavra vai começar dizendo agora: Daniel estava sob pressão, estava sobre um rei, mas ele não deixou de ser excelente. Ele não deixou de fazer o melhor. Eu vejo aqui que Daniel olha,
Vai ter momentos que as coisas não vão estar dando certo na tua vida, mas continua sendo honesto. Vai ter momentos que as coisas vão andar por caminhos tortos, mas não mude. Você não pode mudar pelo seu ambiente. O seu caráter ele não é mudado por onde você está. Você é quem você é, independente do lugar que você esteja. Excelência mesmo em tempo ruim. Continue fazendo o seu melhor. Continue fazendo o melhor que você pode, para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. A excelência, ela não tem ambiente. Quem é excelência por caráter, em qualquer lugar é excelente. Seja excelente, seja excelente. Eu queria abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24. Olha o recado de Deus para nós. Colossenses 3, do 22 ao 24. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só a aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. Em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor, e não a homens. 24. Sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Seja excelente. O desafio do momento, o desafio dessa geração é que as pessoas olhem para você e você não precise mais falar de Jesus. As pessoas olhem para você e falam, tem algo diferente. E a forma de eu pregar Deus, a forma de eu pregar Jesus, é quando eu sou excelente, independente das circunstâncias. Que as pessoas se aproximem de você porque você faz as coisas bem feitas. Tudo por tudo. Pastor, seja mais simples, seja um bom pai. Seja um bom marido, seja um bom discípulo, seja um bom diácono, seja um bom servo, seja excelente. É porque na excelência de Deus que Deus vai te honrar. Seja boa mãe, procure fazer o seu melhor. Tem dias que é difícil, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu estou que nem você. Tem dia que eu quero chutar o pau da barraca. Quantas vezes eu tentei tacar fogo num carro que não prestava, que eu tinha? Vixe, mas não desisti. Sabe, vou dizer algo que aconteceu comigo. Aí você fala assim, gordinho, aconteceu contigo, não aconteceu comigo. Todas as vezes que apertar o nó, é porque a bênção está perto. Pegou ou não pegou? Todas as vezes que a dificuldade estiver no seu limite, a bênção está batendo na porta. A diferença é que quando as coisas começam a apertar, aquele desenho que a gente já viu na internet, né, alguém cavando, tem um diamante bem pertinho, e ele desistindo. Quem já viu esse desenho na internet por aí? É desse jeito. Todas as vezes que o maná de Deus vai derramar na sua vida, o caminho vai ficar mais estreito. Você não pode reclamar. Murmuração atrasa a sua vida. E outra, eu quero ir um pouco além. Murmuração, pessoa que murmura, além de atrasar a sua vida, atrasa a vida das pessoas que estão próximas de você. Quem lembra de Miriam aqui? Miriam foi murmurar, foi falar mal de Arão. E a palavra de Deus diz que o povo inteiro ficou parado. Toda vez que você murmura em secreto, você paralisa a sua vida, da sua e da sua família por completo. Você pode esconder as coisas aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não tem como. Quero pegar uma palavra do meu pastor Clodoaldo, a quem eu tenho muito respeito, me discipulou mais de 10 anos. Chegou o momento de parar de miguelagem e viver de verdade. Se tem algum descendente de cearense aqui, entendeu bem o ditado. Chega de miguelagem e vamos viver de verdade. Seja excelente no que você faz. O segundo momento, agora vai estreitar. Mas pastor, você acabou de dizer, quando estreita a bênção está perto. Então vamos lá. Eu vou estreitar para a bênção chegar na sua vida. Procure pastores que falem verdade, não que amassem o seu ego.
Procure pastores que falem Bíblia para você e não teoremas. Segundo momento. Coloca para mim aqui. Aí pesou, pastor. Resistência à idolatria. Pastor, eu nunca me prostrei. E quem disse que só dá para adorar imagens? Talvez a sua idolatria pode ser você mesmo. Talvez o seu ego está em primeiro lugar. Tem pessoas que idolatram até o seu próprio celular. Seu carro, sua casa. Quero dizer para você e reafirmar o que eu falei no primeiro ponto. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, Ele tira. E a minha pergunta para continuar essa mensagem é: quem é ou o que está em primeiro lugar do seu coração? Era muito fácil. Eu quero que você entenda o que está acontecendo no momento de Daniel. Vamos ler aqui Daniel capítulo 6, versículo 5. Então esse homem disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Faço uma pausa e aplico na igreja. Será se o mundo olha para você e fala assim: cara, nada que eu faço tira aquele cara da presença de Deus? Será se é essa mensagem que você passa? Continuando. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus, e não achamos. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens queriam o lugar de Deus. Queriam o lugar de Daniel, me perdoem. Porque Daniel, foram levantados 120 governadores. Você pode ler depois do texto lá. E foram levantados 3 que governavam sobre esses 120. E um deles era Daniel. Quando você faz excelente, você vai ser colocado em posições de honra. Quando você é excelente, você é colocado em posição de honra. Ser excelente como cristão, ser excelente no dia a dia, Deus quer para você te colocar em lugares de honra. Esse é o desafio. A idolatria muitas vezes surge em resposta ao medo. Esse foi um ponto que eu escrevi. Às vezes você nega a sua fé com medo do que vai acontecer com você. Meu irmão, a palavra é resistir. Resistir. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Quando você resiste, o próprio Deus expulsa Satanás. Mas primeiro ele quer ver a tua decisão de ser resistente. Pastor, domingo à noite, primeiro eu te falo o caminho árduo, para te dizer o resultado daqui a pouco. É assim. Nós vivemos um tempo complicado, estamos passando no Brasil um tempo complicado. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu poderia facilmente pegar esse momento político, colocar exatamente nesse texto aqui. Começar a tirar os olhos daquilo que realmente importa. Voltando ao que eu falei para você, não importa o tempo que o Brasil passa, você vai prosperar mesmo em tempo ruim. Aí sim, mano. Desculpa a palavra aqui. Aí sim, mano. Entenda que o povo de Deus, e se você não é, hoje é a oportunidade de você se tornar. Você não precisa de medianas políticas. Você não precisa de medianas econômicas. Porque você vai prosperar em tempo de seca. Fui visitar essa semana um empresário, grande amigo meu. Ele falou: Davi, eu vou abrir um pouco mão desse negócio de política porque está tirando a minha atenção. Eu falei: pronto, o tempo que você gastava com política, gasta com Deus agora. É isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós ficamos paralisados, Tiago, com tudo o que aconteceu, meu irmão. E esquecemos que a nossa maior ferramenta é os seus joelhos. A sua maior ferramenta é joelhos dobrados. A sua maior ferramenta é a oração. Você não precisa de tempos bons para prosperar. Você é povo escolhido de Deus, nação santa,
Povo de propriedade exclusiva, a fim de quê? De proclamar o seu nome. Olha a diferença. Não é a fim de levantar bandeiras, é a fim de proclamar, porque você é raça. Povo de propriedade exclusiva de Deus. 2 Pedro 2,9. É isso. Vamos alinhar. E aí eu começo a ver, esses homens fazem uma lei. Aí eu vou falar para você, Daniel poderia, olha só, Daniel já era cargo importante. Era muito mais fácil para Daniel não orar durante 30 dias. Ah, meu irmão, quando você tem valores, quando você tem caráter, você não se dobra a nenhuma ordem que coloca Deus em segundo lugar. A palavra de Deus diz que Daniel subiu ao seu quarto e mesmo sabendo da lei, olhou para Jerusalém e fez o quê? Orou. Tua maior ferramenta como povo de Deus é joelho dobrado. Talvez as coisas desandaram na sua vida porque os teus joelhos não estão mais dobrados. Talvez você perdeu um tempo, você perdeu a sede, você perdeu a sensibilidade porque os seus joelhos não dobram mais. E você não precisa fazer um lugar para dobrar o joelho. A palavra de Deus me ensina a fazer o que? Orar e sem cessar. Eu estou no ônibus, Senhor abençoa meu dia. Eu estou no ônibus, aí eu posso não gostar do meu chefe, mas Pai, abençoa meu chefe. Orar pelas suas autoridades não é orar por quem você ama, é orar por quem está acima de você. Lembra-se, volta no primeiro ponto. Teu chefe, o teu patrão, não sei, a pessoa que está acima de você, pode não ser filho de Deus, mas o seu testemunho muda. O que você faz, muda. Porque o mundo já tem um conceito, né? Sim ou não? O mundo já tem um conceito pronto. Quando ele quer te demitir, ele te aperta. Aí você continua sendo excelente. Aí não dá, mano. Continue prosseguindo. Era muito fácil para Daniel neste momento falar o seguinte, cara, tentar negociar com Deus. Isso aqui não acontece nessa igreja. Isso não acontece no tempo de hoje, né? Quantas vezes? Ah, Deus, tu sabes. Igreja, tem uma coisa que o pastor Geraldo me ensinou. E hoje eu posso pregar de peito aberto. Essa igreja aqui, aceitei estar nessa igreja há 3 anos. Desde o dia da sua abertura estou aqui. Essa igreja aqui serve um Deus de princípios. Eu quero dizer algo para você. Princípios de Deus não se negociam. A sua vida está parada porque você tentou negociar algum trato com Deus. Não existe meio termo. Sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Meus irmãos, a sua vida não está caminhando como você imagina. Existem 2 momentos. Primeiro, ou você feriu um princípio. Segundo, ou tem um propósito muito grande que Deus quer te revelar na sua vida. Só é isso aí. Porque tem vezes, e eu vou falar disso agora no final, que você vai se encontrar, e eu me encontrei nisso. Às vezes você continua servindo o seu pastor, você continua sendo um bom marido, você continua sendo uma boa esposa, e as coisas não dão certo. Sim ou não, igreja? Eu me peguei pensando nisso. E agora, para entrar no último ponto, eu quero falar sobre isso. Devido a muito tempo, a religiosidade, aquela coisa que você já está impregnado, você condicionou tempo ruim a pecado. E não é. O que Daniel fez para parar na cova dos leões? Ele não merecia isso. Será que Deus não viu? Agora vai entrar no terceiro ponto.
A confiança na soberania de Deus. Meus amados, eu quero agora encaminhar para o final. Perguntar de você o seguinte: talvez as coisas não estão dando certo e você não está entendendo. Deus está fazendo uma obra muito grande na tua vida. Daniel continuou sendo fiel e parou na cova dos leões. Mas ele parou na cova dos leões para mostrar o tamanho e o poder do Deus dele, que é o mesmo Deus que eu e você serve. Às vezes as coisas não vão se alinhar e você vai se desesperar. Continue sendo fiel. Não negocie os seus princípios e a bênção vai chegar. O milagre vai chegar. As coisas vão acontecer. Último ponto. Foi a confiança plena em Deus que fortaleceu Daniel a viver uma vida de excelência e resistência. Se você não confia, você nega. Se você não confia, você abre mão. Se você não sabe o tamanho do seu Deus, a primeira dificuldade que vem, você nega. Davi, eu não faço isso. Pedro também falou que não faria. Mas no primeiro aperto ele negou. E falo de alguém que andou com Jesus. Por quê? Por causa do medo. Por causa do medo. Daniel foi fiel, zeloso em tudo, até o momento em que a fidelidade mexeu com seus valores essenciais, a sua fé. Foi aí que, sem titubear, deixou a fidelidade ao rei, ao sistema, em troca de um princípio maior. Se negar o sistema for para manter Deus em primeiro lugar, negue. Mas não deixe o sistema ficar acima. Deus está vendo a sua vida. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo o seu tempo. Deus não dorme. A mão dele não se encolhe. Seus olhos não fecham. Os seus ouvidos não tapam. Porque ele continua te vendo. Em momento de crise, a confiança na soberania de Deus levou Daniel à sua primeira ação: orar. Orar. Pastor, eu vou na igreja de vez em quando. Eu quero te fazer um desafio. Começa a conversar com Deus. Eu não sei conversar com Deus, pastor. Começa a falar aquilo que está de dentro para fora. Deus, eu estou precisando, está difícil. Entra no ônibus, fecha a porta, bota o fone de ouvido e começa a orar. E a sua vida muda. A oração. Você sabe por quê? Eu aprendi algo. Os anjos foram feitos para quê? E eles não têm escolhas, eles adoram. Agora, quando você, em livre e espontânea vontade, adora, é para os céus para te ouvir. Isso é bíblico. Chegou a hora de você começar a orar de novo. A oração, adoração e contrição levam a confiar em Deus. Pode fazer um milagre imediato ou nos capacitar a dor. Assim, depois da oração, da adoração, da gratidão, tomamos nossas decisões. Eu queria que a igreja repetisse comigo: existem provações que teremos que passar e nada pode impedir. Repita de novo: existem provações que teremos que passar e que nada vai impedir. Talvez você agora está começando a entender a mensagem. Chegou o ponto. Pastor, não está dando certo, eu continuo sendo fiel, eu continuo indo para a igreja, as coisas continuam difíceis. Existem situações que você precisa passar para que Deus te leve para o próximo nível. Tem que passar. Tem que passar. Agora eu quero dizer algo para você. Nas tribulações, na dificuldade, não negocie o primeiro lugar, que é Deus. Continua fiel. A gente hoje, nos tempos atuais, nega Jesus por coisa tão pequena. Imagina com um leão querendo te comer. Você nega Jesus às vezes por causa de um show de rock. Você nega Jesus às vezes por causa do teu descanso. Você nega Jesus às vezes por coisas pequenas. Eu lembro uma vez, eu posso contar, eu tenho liberdade do Everson para contar. Ele recebeu uma proposta muito grande de um emprego, lembra disso? Ele compartilhou com a gente. Faz quantos anos, Zebinho? 5 anos?
5 para 6 anos. E eu lembro muito bem, ele chegou a contar o testemunho lá na igreja, e eu estava lá. Ele falou se ele aceitasse aquela proposta, ele ficaria mais longe da igreja, da família, não é isso? Você negou, não foi? Deus te honrou, meu irmão? Muito mais do que ele imaginava ou pedia. E Deus honrou ele. Muito mais. Eu lembro disso. Eu lembro que ele compartilhou com a gente. E eu falei, rapaz, esse cara é crente. Porque aos olhos humanos era muito bom. Mas Deus não te esqueceu. Deus está te dando dupla honra porque você não negou, meu irmão. Não importa o tempo. Quem não nega Jesus, a bênção chega. Quem não negocia a sua fé, a bênção vem. Quem não negocia os seus princípios, a honra vem. Quem não negocia, chega o tempo de Deus. Existem momentos que Deus não nos livra da provação, mas em sua soberania nos capacita para passar por ela. Por uns pontos que eu fui anotando. E eu me lembro da vida de Jó. Ah, meu irmão, a gente não aguenta 2 segundos de Jó. Só 2. E o que mais me toca, o que mais mexe, é que você não vê nenhuma atitude de Jó para ele passar pelo que ele passou. O que mais interessante, eu coloquei esse ponto para não esquecer. Não foi o diabo que falou de Jó para Deus. Foi Deus que se orgulhou de Jó e falou ao diabo: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel e justo. Aí Satanás, sagaz, sabe o que ele diz? Ele só é assim porque tem tudo. Olha o que Deus vai permitir às vezes acontecer com você. Pode tirar tudo, só não tira a vida dele, mas ele não me nega. O próprio Deus permitiu. Mas eu quero te dizer que confortar. Falou, rapaz, o pastor era para declarar a bênção, está dizendo que eu vou passar a luta. Não, ele só faz isso com quem resiste. Jó não negou. 42 capítulos de Pisa, meu irmão. E Pisa. A sua companheira quer abraçar a sua mão, sabe o que ela diz? Nega o teu Deus e morra. Ele amaldiçoou tudo, mas jamais tirou Deus do primeiro lugar. Olha, a sua casa pode ir embora, o seu emprego pode ir embora, mas não deixa Deus sair de primeiro lugar, não. Porque isso aí é contra os princípios da sociedade. Sim ou não? É ou não é? Porque assim, a sociedade prega o seguinte: se não está dando certo, muda, né? Mas no caminho de Deus é diferente. Se não está dando certo e você tem certeza, lembre-se, você tem certeza que você está fiel a Deus, pode continuar. Continua. Continua. Deixa Deus em primeiro lugar aí. Ah, meu irmão, o demais ele faz. Como nós falamos, tem provas que Deus não vai te tirar. Ele vai te fazer forte para passar por ela. Quantas vezes precisamos enfrentar leões nas horas das nossas vidas? Aquelas noites que as horas não passaram, os dias que não chegaram ao fim, a prova que não acaba, o deserto que não acaba. E para ir para o final, aquele Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas a palavra de Deus fala que o anjo veio e cerrou-lhe a boca. E aquele rei que não conhecia Deus, ele vai de manhã cedo lá e ele diz assim, eu fico imaginando a voz do rei, né? Daniel. Eu fico imaginando, a Bíblia diz aí no versículo 17, 18, 19, que ele não dormiu. E quando ele chama Daniel, ele fala, o rei vive. Meu irmão, quando a prova estiver terminando, Deus vai te chamar para fora da cova. Chega, a tua luta chegou no limite, pode sair. Quem vai encerrar o tempo de dificuldade na sua vida é Deus. E a palavra de Deus diz que Daniel sai íntegro.
Agora chega um ponto que eu até falei no devocional, qualquer dia dele vai sair por aí, no devocional da igreja. As bênçãos que Deus fizer na sua vida, elas não servem para te gloriar. As bênçãos que Deus realizar na sua vida servem para escandalizar o nome de Deus, para crescer. Você não entendeu, vou explicar de novo. As bênçãos que vão acontecer, os livramentos, as vitórias, a casa própria, as conquistas, tudo isso na sua vida não é para o seu ego, isso é para mostrar o tamanho de Deus, isso é para mostrar o quanto Ele é grande. Quando a sua luta acabar, a maior honra não é sua, a maior honra é do Senhor, porque foi Ele que te tirou, foi Ele que fez. Estamos numa geração que quando a pessoa é abençoada, ela quer escancarar o tamanho da bênção. Gente, é para escancarar o tamanho do teu Deus. Quando a cova terminar, as pessoas vão olhar para você e falar assim: rapaz, ele não negou. E hoje eu queria declarar isso na sua vida. 3 pontos. Em primeiro lugar, seja excelente, mesmo em tempos difíceis. Pastor, não está dando certo, continue sendo excelente. Segundo lugar, não coloque nada no lugar de Deus, seja resistente às idolatrias. Nunca coloque nada. Se você colocar sua conta bancária, a sua casa, você vai ver, vai embora. Porque Deus não negocia o primeiro lugar. Ele é único. E último lugar, tenha confiança na soberania de Deus. E o dia que a bênção chegar, meu amado, o dia que a bênção chegar, você vai escandalizar e dizer assim: olha, meu Deus vive e por fim se levantou. Encerro essa mensagem dizendo algo. A maioria já sabe, mas eu fiz um voto com Deus, vocês vão ter que ouvir isso até eu morrer. Eu era desenganado pelos médicos. Câncer em último estágio. Os médicos olharam e falaram assim: quem estava aqui o dia que eu trouxe meus exames aqui? Quem estava? Essas pessoas são tudo testemunho do tamanho de Deus, ó. Tudinho. Parecia um caroço de azeitona. 18 anos de idade. Imagina, você que é pai, imagina como meu pai estava se sentindo. E lembro-me, aí que vem uma coisa interessante, que quando a tua fé é pequena, mas é verdadeira, move os céus. Lembro que o médico olhou para mim, com aquela cara de snob, de deboche, e disse assim: uma medula está parada e a outra tem 5% funcionando. Você como pai e mãe, cairia ou não cairia em desespero? Sim ou não, gente? Lembro que o semblante dos meus pais, e eu tirei uma fé que eu não sei de onde. Falei: doutor, tem 5%, então vai dar certo. Tem 10 anos que eu dei essa resposta. E aqui eu estou. E talvez você chegou na igreja hoje pensando que o seu problema é grande. Tem pessoas como eu daquela época que estão em estado terminal, mas tem uma fé que Deus vai curar. E a primeira dificuldade que você está passando, você está pensando em largar Jesus? A sua vida não tem sentido sem Cristo. Você não tem sentido de viver se não for Jesus. E a maior alegria que eu tenho é que durante esses tempos, hoje eu tenho pessoas que podem testemunhar do que aconteceu na minha vida. Esse dia eu cheguei com uma pessoa e ele disse assim: você não sabe o tamanho do meu problema. Eu falei: é verdade, não sei mesmo não. Mas eu sei um Deus que resolve qualquer problema. Mas Deus não tem ouvido as minhas orações. Eu falei: tem certeza? E começamos a orar. E a depressão começou a passar. E hoje, pastor João, quando eu ligo para ele, ele fala: alô, varão de guerra. Opa! Tá no manda. Você não vai precisar de falar de Jesus. A sua vida vai falar de Jesus.
Pastor, tu é perfeito? Pense, meu irmão, que não. Mas uma coisa eu faço. Agora eu quero colocar aqui a vida de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para que estão diante de mim. Se você entendeu essa palavra, coloca de pé, dê um aplauso ao Senhor. Daniel viu aquele que viu Babilônia cair. Daniel foi promovido no rei Sírio e também no rei sucessor Dário. Deus honra aquele que honra. Deus honra aquele a quem Ele honra. Minha missão nessa noite, como encarregado de Deus, não é trazer oba-oba não. Acho que a igreja está me conhecendo já. Deve ser uma sexta vez que eu prego. Já pegaram a manha, como diz o outro. Eu prefiro te confrontar com a verdade, para que você tenha a capacidade de discernir e fazer o certo. Que você não precise de pastor para saber o que é certo, mas o que você está ouvindo vai te decidir a fazer o que é correto. E se nessa noite você chegou neste lugar, quando você faz uma autoanálise do seu coração, você encontra Deus lá em quinto, sexto lugar. Chegou o momento de você abrir espaço para que Deus volte a ser primeiro lugar na sua vida. Chegou o momento de abrir o seu coração e falar assim: Deus, a minha luta está difícil, mas hoje eu quero entregar essa luta nas tuas mãos. Não existe ninguém melhor do que o próprio Deus para resolver. Deus quer se mostrar o tamanho na sua vida. Deus quer mostrar o tamanho dele no seu coração. E se hoje você se encontra que nem Daniel, dentro da cova, se você está com dificuldade na sua vida, se as coisas estão nebulosas, se você não sabe para onde ir, você não perca tempo, vem aqui na frente, eu quero orar com toda a igreja hoje. Hoje a oração é para toda a igreja. Se a sua vida não está fácil, se está difícil, a oração é para te fazer continuar sendo forte. Se é você que Deus está falando nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Queremos apenas orar com você. Queremos apenas entregar na sua presença aí. Não tenha vergonha, porque quem vai ter forças de te dar força para sair daí é Deus. Não tenha vergonha, pode vir. Vir na frente numa igreja não é dizer que você é fraco. Vir à frente numa igreja é dizer que você precisa de Deus. Vir à frente numa igreja é você se render e falar assim: eu não aguento mais, papai. A minha dor está pesada, o meu fardo está pesado, a minha luta está difícil. Se você está aí, eu te chamo nessa noite para que possa fortalecer a tua fé. Vamos orar juntos. Vou passar a mensagem para o pastor Jânio. Ele vai te convidar, não fique aí. Deus quer te fortalecer. Você não precisa ficar aí. Isso não é vergonha. Isso é você depender e colocar assim: eu dependo de Deus. Se está difícil o seu casamento, se está difícil o seu trabalho, se está difícil o dia a dia, se você está se sentindo pesado, hoje é a noite que Deus quer te trazer alívio